Felipe Castanhari e o fascismo imaginário. Meus amigos, voltamos a falar sobre o tema do fascismo, agora numa réplica ao vídeo do famoso e influente youtuber Felipe Castanhari, onde ele se propôs a explicar aí para as pessoas, contar para as pessoas o que é e onde estão os fascistas. Então esse é o nosso propósito aqui no podcast de hoje. Eu sou o Andreas Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Então, o objetivo de hoje é ainda falar sobre fascismo. Eu cheguei a dizer na live feita há uns 15 dias atrás que o tema do fascismo não ia se esgotar naquela live. Eu também mencionei uma informação muito importante, muito relevante para quem quer pensar o fascismo de maneira séria, que só sobre fascismo italiano existem mais de 12 mil livros, né, disponíveis, existentes. Então a ideia de que você pode reduzir o tema do fascismo a um vídeo de 30 minutos, como é o caso do Castanhari, nos dá aí uma bela oportunidade de fazer aqui mais do que uma mera réplica, né? Porque eu acho que ele sequer é merecedor disso, mas de dar uma continuidade no assunto fascismo e esclarecer para vocês mais algumas coisas, pontuar mais alguns conceitos. Antes da gente fazer isso, e nós vamos aqui ter alguns avisos importantes, tá? Então eu sei que o pessoal reclama quando tem muito aviso, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas tem avisos e avisos muito importantes, tá? Então, gente, agora no mês de julho começa uma nova fase do Oliver Talk, que é o Teatro das Ideias. O que é o Teatro das Ideias? É um incremento do que o Luciano e eu fazemos aqui no Oliver Talk, onde a gente vai ministrar da nossa já maneira característica, né, muito acessível, mais curta, né, para quem realmente quer começar do zero ou já não está no zero, mas quer se aprofundar um pouco, de educação clássica, seguindo o modelo do Mortimer Adler. Tá? Então, no Teatro das Ideias existe uma seleção de livros clássicos que serão aí explanados, explicados por mim ou pelo Luciano. Tá? E aí, o que acontece? Como que você faz parte do Teatro das Ideias? Para fazer parte do Teatro das Ideias, você precisa ser assinante do Oliver Club por meio da Hotmart, tá? Apoiar o Oliver Club via Apoia-se não te dá esse benefício. Você tem que ser o nosso assinante na Hotmart, tá? Então, quem tá no... Isso significa duas coisas. Quem está no Apoia-se precisa sair? Ora, não necessariamente. Você pode continuar no Apoia-se e nos apoiar também, contribuir com a gente na Hotmart. Caso você queira sair do Apoia-se, migrar, né, para a Hotmart, também existe essa possibilidade e eu sei que os contribuintes do Apoia-se já foram contactados nesse sentido. Mas você pode estar sempre conversando com a gente e a gente vai estar esclarecendo aí os pormenores dessa mudança, dessa migração. Na Hotmart você vai pagar R$ 29 por mês. E aí você vai ter acesso a quem está no Apoia-se e paga menos, vai pagar 29, vai ter continuar tendo acesso a tudo que já tem, mais o Teatro das Ideias. Tá? E quem for novo, quem ainda não contribuía com o Oliver Talk, mas esse Teatro das Ideias aí me deu vontade. Então você vai direto na Hotmart. E aí é um preço único. Se está dentro da sua capacidade, está dentro da sua possibilidade doar mais, então, o que você tem que fazer é assinar a Hotmart e doar o valor a mais que você puder no Apoia-se, tá? Então, o Apoia-se vai continuar disponível a todos, porque tem gente que realmente quer doar um valor maior, e isso é perfeitamente bem-vindo, mas a doação mínima de R$ 10, digamos, do Apoia-se vai se transformar na de 29 pela Hotmart, tá? Então é isso que vai acontecer. Você vai ter acesso ao Teatro das Ideias e também vai continuar tendo acesso a muitos conteúdos exclusivos, né? A revista Cronos, que é o guia bibliográfico do podcast Oliver Talk, podcasts exclusivos
e-books e, né, vantagens quando toda essa bagaceira de pandemia acabar, a gente vai retomar o projeto dos podcasts ao vivo, né? É uma coisa mais específica para quem for da cidade de São Paulo, mas eu sei que muita gente e vai ter essa possibilidade aí quando a gente puder fazer aglomerações físicas novamente. Tá bom, gente? Então tem essas novidades. Quem já for membro do clube e tiver com dúvida, pode tirar dúvida no nosso grupo no Telegram. Quem não for ainda também pode procurar a gente esclarece, mas para você ter acesso a todos os benefícios, você tem invariavelmente que ser nosso assinante na Hotmart, tá? E se tiver o seu alcance contribuir mais, você vai lá na Hotmart, contribui 29 e depois você vai no Apoia-se e coloca lá o valor além desses 29 que você puder, vai ser muito bem-vindo. Tem muita gente ajudando a gente pra caramba e nós agradecemos sempre. Antes de começar, não se esqueça de assinar o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Quem ainda não comprou o curso 12 Regras para a Vida, pode comprar. O preço agora é o preço cheio, é o preço normal, mas se tiver no seu rol de interesses e nas suas possibilidades financeiras, você vai ser muito bem-vindo aí e vai lá poder fazer o curso, tá bom? Então vamos lá, gente. O que acontece? Houve lá o famigerado vídeo. E aí, assim, eu sei que muita gente vai falar: ah, não tem que se dar atenção para esses tipos como Felipe Castanhari e outros, né? Que a gente nem deve citar o nome aqui hoje. Isso é parcialmente verdade, tá, gente? Eu acho assim: você, né? A pessoa que não trabalha com isso realmente deve evitar, né? Agora, nós, Luciano, eu sou professor de história também e eu sei que a molecada assiste esses youtubers. Então, pra mim, é um pouco que inevitável. Tá? Então, eu fui lá, assisti uma vez só, pulei todos os anúncios. Assim, eu fiz o mínimo que eu podia fazer. Né? Não interagi, não fiz mais nada. Não negativei, nem favoritei, óbvio. Não fiz nada. Assisti o vídeo e saí correndo. E eu não ia fazer isso, nem ia ver, né? Mas eu acho que é meio que ossos do ofício, né? Eu ver esse tipo de coisa. Então eu tive que assistir. E na verdade tem duas coisas que precisam ser destacadas. Uma mais breve e a outra que vai ditar o ritmo desse nosso podcast aqui de hoje. A primeira coisa é, no vídeo existe uma forte tentativa de isenção, né? Por quê? Porque ele trata do fascismo, mas em alguns momentos do vídeo ele fala sobre sobre o comunismo. Fala, o comunismo, né, soviético, que é igualmente autoritário, etc. Também é um problema, viu, gente? Então me parece ali uma clara sinalização de virtude isenta, né? Ele tenta fazer isso. Mas no Twitter, ele fala lá, alguém fala pra ele, ele vai dizer que o fascismo é de extrema direita. E aí o Felipe Castanhari responde, e tá errado, né? E não é. E essa questão, eu vou preparar esse assunto de extrema direita, eu vou falar dele na live desse final de semana, tá? Então eu não vou falar tanto de extrema direita aqui. Mas uma coisa curiosa pra gente pensar essa ideia do nazismo e do fascismo como ideologias, como regimes de extrema direita, bom, como que os parlamentos, né, os establishments de direita, né, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha se propuseram a combater nazismo e fascismo, sendo eles também, ou seja, que briga foi uma briga de direitistas então, né? Os establishments americano e britânico, direitistas combatendo nazismo e fascismo também direitistas ou extremo direitistas. Então assim, é uma contradição, né? É uma contradição. E então, né, esse é um primeiro ponto, mas, ou seja, apesar dessa virtude, dessa tentativa de sinalização de virtude, de isenção, né, apontando ali no vídeo para o comunismo como autoritário, é basicamente uma abordagem de esquerda diante do que é ou do que seria o fascismo. Então esse é o primeiro fato sobre esse vídeo.
um pouco mais curto e que eu acho que vale a pena mencionar, porque talvez nem todos tenham se atentado plenamente a isso. O segundo é que, assim, antes de divulgar o vídeo, o Felipe Castanhari já havia falado, né? Olha, nós faremos o vídeo com base em historiadores gabaritados. Os tais historiadores gabaritados aparecem lá no começo do vídeo. Eu confesso que eu não os conheço, né? Mas, enfim. E aí o que acontece? Bom, eu pensei que ia ser uma coisa ali com uma produção inédita, né? Enfim, eu achei que, apesar dos pesares, haveria alguma coisa ali relevante nesse vídeo. Mas para minha surpresa, esse vídeo que supostamente é balizado por especialistas, por historiadores e tal, ele nada mais é do que eu chamei de versão ilustrada do livro Fascismo Eterno, do Humberto Eco. Então, na verdade, os 14 pontos que Humberto Eco elege nesse livro, né, o Fascismo Eterno, como características, como definidores do fascismo, o Castanhari pega cada um deles e dá lá fala alguma coisinha e ilustra, fala alguma coisinha e ilustra. Então, ou seja, não tem nada demais naquilo ali, né? Aquilo ali realmente é a coisa mastigada da coisa mastigada da coisa mastigada, né? Então, não tem nada de extraordinário, de novo, mesmo, acho que para ninguém, eu acredito que para ninguém tem algo de extremamente novo, para ninguém assim que tenha o mínimo de discernimento intelectual, porque todo mundo interessado por esse assunto provavelmente passou por esse livrinho do Humberto Eco, que era um marxista, né? Diga-se de passagem. É bom destacar isso para os que não lembram ou os que não sabem. Então essa é uma coisa também que precisa ser demarcada. Isso posto, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou retomar esse livro do Humberto Eco, na medida em que ele for pontuado, a gente já estará fazendo uma réplica ao Castanhari. Né? E aí eu tenho uma rememoração à live, né? Quem não viu a live ainda, afinal de contas o que é fascismo, tá no canal do Oliver Talk no YouTube, um extremo sucesso, 1.500 visualizações já, né? Para os nossos padrões é um número bastante alto no YouTube. Também virou podcast, já você também encontra nas listas nos canais de podcast. Lá eu falei o quê? Eu falei que a gente precisa diferenciar um fascismo histórico de um certo outro fascismo. Né? E eu falei que o fascismo histórico é o fascismo italiano, né? O fascismo do Mussolini, e eu falei que esse outro fascismo é a ideia de que qualquer repressão é fascista. Né? E que normalmente nos dias de hoje, quando se acusa alguém de fascismo, também se quer dizer algo relacionado ao fascismo histórico, mas também tem muito desse elemento do Wilhelm Reich, né, de dizer que qualquer repressão, e especialmente repressão sexual, quer dizer fascismo. No vídeo do Castanhari, ainda antes de entrar propriamente nos pontos do Humberto Eco novamente, no vídeo do Castanhari não é mencionada a hipótese do fascismo como terceira via, e eu acho que isso é importante, na medida em que você vai fazer um vídeo que se propõe a explicar as bases do fascismo, seria importante falar isso, e ele não fala. Né? Essa é uma teoria. Então o fascismo ele não seria nem de direita nem de esquerda, ou pelo menos assim, não dá para explicar o fascismo com essas duas categorias. Isso não é mencionado no vídeo. Né? Então isso não, até mesmo porque o próprio, como eu disse, se ele está ilustrando Humberto Eco e Humberto Eco não fala isso no livro, por consequência o Felipe Castanhari também não faz isso. Mas no vídeo ele fala uma coisa que de certa maneira toca nesse meu ponto sobre fascismo histórico e fascismo que vem depois, ou que viria depois, que alguns especialistas dizem que simplesmente não existe esse fascismo que veio depois. Ele fala, uma coisa é o fascismo histórico, outra coisa é o fascismo enquanto algo político-ideológico, né, que pode existir ou continuar de maneira independente desse fascismo histórico do Mussolini na Itália no começo do século XX e por aí vai.
E, de certa forma, né, isso também é uma consequência dessa leitura que ele faz do livretinho do Umberto Eco, porque o Umberto Eco fala o quê? Qual que é o título do livro? É Fascismo Eterno. Então, ou seja, é justamente esse fascismo que continua, né? É o fascismo que existe sempre, né? Essa é a definição de eterno, ou urfascismo, né? Como o Humberto Eco chama no livro. Então, o problema é, na live que eu fiz, eu peguei o trabalho do Robert Paxton, né, no livro A Anatomia do Fascismo, e eu li as 10 características do fascismo segundo o Robert Paxton, que é um cara de esquerda, inclusive. E nenhuma ou praticamente nenhuma, né, muito poucas características colocadas pelo Paxton batem, né, se cruzam, concordam com os 14 pontos do Humberto Eco, né? Então isso é algo interessante de se pensar. Então assim, que fascismo é esse eterno, rarefeito, urfascismo, que não tem nada a ver com o fascismo histórico, né? Então isso é um problema, né? Isso é um problema e isso também é um problema em relação àquele ponto que eu trabalhei na live, que é a réplica dos liberais, né? Quando os liberais vão replicar essa acusação de fascismo, eles acertam, mas eles mais erram do que acertam. Porque eles falam, não, mas o fascismo, ele era uma doutrina dirigista, centralizadora, estatista, anti-indivíduo, né? A própria palavra fascismo vem do fácio, como o próprio Castanhari diz e ilustra no vídeo, que é o que? É um feixe, né? É a união de várias estacas, né? Unidas ali, né? Juntas, sólidas, juntas. Então, ou seja, é uma própria... A imagem definidora do fascismo é a do coletivismo, né? Isso é claro. Então, como é que liberais poderiam ser fascistas se isto é o fascismo, né? Na sua essência definidora? O problema é do que a gente está falando. A gente está falando do fascismo histórico, a gente está falando do fascismo político-ideológico que supostamente continua, prossegue ao longo da história, a gente está falando do fascismo como repressão, a gente está falando do urfascismo, do fascismo eterno do Humberto Eco, do que a gente está falando? Então, essa réplica dos liberais, né, de que, olha, fascismo é estatismo e o liberalismo é antiestatista, ela só é uma réplica se o sujeito estiver falando do fascismo histórico. Né? O fascismo histórico, como ele de fato era. Né? O fascismo ele é formado por ex-socialistas. E é óbvio que esses ex-socialistas trazem. O fascismo não é o socialismo, assim, no sentido de que um é idêntico ao outro, mas é óbvio que há um compartilhamento ali de coisas e de ideias, e, enfim, de práticas, etc. Então, o corporativismo, né, que vai ser o sindicalismo do fascismo, você vai ter as leis trabalhistas, você vai ter a concentração de poder nas mãos do Estado e da classe política, e por aí vai. Então, tudo isso que está no fascismo histórico realmente entra em contradição com o liberalismo. Mas na ótica de alguém que acha que fascismo é repressão, ou que o fascismo é uma coisa que está circulando no ar por aí, esse tipo de réplica simplesmente não vai colar, tá? Então, no vídeo, o Castanhari está usando muitas imagens ilustrativas do fascismo histórico, mas também flertando com essa ideia do fascismo. O que o Humberto Eco chama de fascismo eterno, eu gostaria de chamar de fascismo etéreo. Né, que é essa coisa etérea que está por aí, que você aspira, expira, né, então que está em todo lugar, é quase os átomos, né, os átomos são fascistas, que é um pouco o que a narrativa esquerdista precisa, né, e é óbvio, se o fascismo historicamente ele foi o que aconteceu na Itália na década de 30 do século 20, 30, e acabou ali, isso não serve para a esquerda. Porque isso significa que os caras não podem se dizer antifas.
os caras não podem se dizer militantes, combatentes do fascismo. Então, para a narrativa funcionar, é necessário que impere esse fascismo eterno aí do Humberto Eco, replicado, reproduzido e ilustrado, né? Parece um pouco. Eu sei que na verdade YouTube é isso, né? É alguma coisa for dummies, né? É alguma coisa para burrinhos, né? O burrinho que precisa, né? E aí eu tô falando burrinho mesmo, eu não tô falando a pessoa que não sabe e quer saber, eu tô falando o burrinho mesmo, né? O que não sabe e também não quer saber muito, ele quer saber o mínimo do mínimo do mínimo. Então alguém precisa lá e fazer a versão ilustrada, né? O vídeo do Castanhari é um pouco isso, né? É fascismo for dummies, né? Para burrinhos. E aí ele pega esse textinho minúsculo do Humberto Eco, mais influente, inclusive foi publicado pela Record no Brasil, né? Onde o Humberto Eco aponta lá para 14 características do fascismo que eu vou acompanhar aqui. Na live eu acabei não falando de todas, né? Então aqui eu vou fazer um comentário mais extenso e de todas as menções aí, de todas as características do fascismo. Então a primeira característica do urfascismo é o culto da tradição. Só que, por exemplo, vamos lá, gente, vamos entender e relativizar isso. Lá atrás eu até mencionei que sim, de fato, existe no fascismo esse culto à tradição, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que é essa tradição. Não é a tradição, ou nem sempre é, a tradição no sentido ocidental, no sentido que um conservador americano ou britânico, por exemplo, pensaria a tradição. Então essa tradição, esse culto da tradição no fascismo, nem sempre é a tradição que a gente está pensando, e nem sempre o fascista necessariamente cultua a tradição. Então, mais uma vez, né, se você está pretendendo explicar o que é fascismo e fazer uma abordagem honesta do fascismo, você precisaria mostrar, por exemplo, que existem correntes fascistas que são futuristas ou arqueofuturistas, porque vão fazer uma síntese, uma aglutinação entre o velho, né, o arqueo, o que é do passado, e o futuro. Então essa coisa assim, dizer assim, culto da tradição é uma coisa que pode muitas vezes ser algo simplório, né? O Humberto Eco, ele era italiano, né? E no próprio livro, eu me lembro disso da primeira vez que eu li o livro, mas isso é mencionado depois, posteriormente também. Ele aponta para o Julius Evola, né? Como o grande representante, o grande intelectual até, né? Posterior aí do fascismo, não é o Giovanni Gentili, mas seria o Júlio Evola. E no Júlio Evola existe essa questão da tradição, só que, mas olha só como a gente precisa, a coisa é subrepetícia e a gente precisa ser cuidadoso. Primeiro, o Júlio Evola, porque quando fala tradição, o militantezinho de esquerda, ele tá achando que tá falando assim, a tradição judaico-cristã, né? Assim, eu já li Júlio, não sou um especialista em Júlio Evola, mas eu já li Júlio Evola e eu garanto para você, o Júlio Evola especificamente ele nutre um considerável desprezo pela tradição judaico-cristã, né? Então ele tá pensando, e aí não vou nem entrar no mérito se tem judaico-cristã, se é só cristã, bom, só cristã ou só judaica, o Júlio Evola não tá muito na praia dele, tá? Esses pensadores do tipo Júlio Evola, René Guénon, etc., que eu particularmente não sou um especialista, mas sou um leitor, e eu acredito que devem ser lidos com cuidado, né? Com cuidado, porque quando a gente encontra fãs desses caras, são os caras meio esquisitos, mas esse não é o ponto aqui. O ponto é, tradição em Júlio Evola não é nem de longe a mesma coisa. Então, se você falar para alguém semi-letrado em conservadorismo e falar, olha, o que é tradição? A pessoa vai falar das instituições democráticas, né? Ou pelo menos das instituições ocidentais. E aqui eu estou falando instituições no sentido de da rule of law, etc, etc.
O Júlio Evola, ele não está pensando em nada disso, ele está pensando numa tradição que vai englobar as tradições orientais, né? Tradição é a sabedoria tradicional em Júlio Evola, né? É uma coisa que está além da metafísica. Então, ou seja, e aqui eu não consigo explicar plenamente, eu teria que fazer um podcast só sobre isso, mas assim, o culto à tradição, que tem a ver com esse tipo de fascismo, e o Júlio Evola ele teve de fato um envolvimento com o movimento fascista na Itália, etc, etc, mas é uma coisa que precisa ser entendida e contextualizada também, mas sim, teve, mas precisa ter a sua devida contextualização, porque vai ter a ver com Graal, protocolos dos sábios de Sião, alquimia, Sacro Império Romano, então assim, coisas que não tem muito a ver com a tradição judaico-cristã ocidental, né? E aí, é claro, ninguém está dizendo que essa é a única direita possível, ou a única direita, ou o único conservadorismo possível. Mas assim, a associação vai ser feita com isso. E essa tradição dessa linha fascista, ou supostamente fascista, encabeçada por um tal de Julius Evola, não é a tradição que os sujeitos. Para alguém saber. Eu mesmo tive essa dificuldade quando eu li o Júlio Evola. Ele tá falando da tradição aqui, é a tradição clássica ocidental. Não é bem isso. Não é bem isso, tá? Eu diria que metade da tradição ali só é a tradição romana, né? Que tem eco na tradição ocidental, mas vai além disso daí. Né? Então, agora, existe a honestidade de se fazer este esclarecimento? Não existe. Os caras não fazem. Porque eles sabem que quando se fala de tradição, você vai associar ao conservadorismo ocidental. E tem muito pouco a ver com isso. Tem a ver com o Júlio Evola, que é uma coisa diferente de tradições orientais, de religião comparada, né? Enfim, coisas que não fazem parte necessariamente do repertório de um conservador ocidental. Então, a primeira característica, segundo o Humberto Eco, seria o culto da tradição. A segunda, né, o tradicionalismo implica na recusa da modernidade. Isso também tem a ver com a característica anterior e também tem a ver com o Júlio Evola. Né? O Júlio Evola, que é o autor daquela famosa frase, né? Ereto entre as ruínas. Né? As ruínas são a modernidade. E quem está ele, né? O tradicionalista, no sentido evoliano, é o sujeito que está ereto entre as ruínas da modernidade. Ele é autor do livro Contra o Mundo Moderno. E, aliás, mundo moderno, que é essa expressão que a gente brinca, eu pelo menos brincava, agora estou brincando menos, né? Mas brinquei muito nas redes sociais falando tal coisa contra o mundo moderno, não sei o que contra o mundo moderno, que é a ideia de recusa da modernidade, de fato, né? Mas veja, tudo isso é relativizado, entendido e explicado à luz do que eu já falei, e mais uma vez, né, desconsiderando, e eu não estou falando que os fascistas futuristas ou arqueofuturistas, eles não têm esses elementos, eu não estou falando isso, mas eu estou falando assim, essa ideia de recusar o presente, o futuro, e recusar a modernidade como degradada, né? Isso está no fascismo, mas isso nem de longe explica o fascismo como um todo. Né? Aí, nesse caso, entra um pouco aquilo que o Olavo sempre fala, que é o seguinte: esse pessoal todo aí tá falando de fascismo, fascismo, fascismo. Quantos autores fascistas esses caras leram? Olha, fascismo, por exemplo, vamos falar lá de fascismo espanhol. Eu tenho um livro aqui em casa, são 2 livros, que tem umas 800 páginas, os dois juntos, que chamado, um livro em espanhol, é Literatura Fascista de Espanha. Eu não tive tempo de ler esse livro ainda, mas alguém que quer falar sobre fascismo, esperava-se que tivesse acesso a esse tipo de... Bom, acesso até tem, mas que tivesse feito a leitura desse tipo de... Bom, eu sei o que é fascismo e eu vou falar sobre fascismo porque eu, entre outras coisas, eu li autores fascistas.
Mas não, esses caras é só o espantalho, é só a acusação, né? Por isso que não se fala, por exemplo, né, dos futuristas ou dos arqueofuturistas, tá? Então, sim, o tradicionalismo implica uma recusa da modernidade, verdade, né? Só que, né, vamos lá, o Humberto Eco ele pontua 14 elementos característicos do fascismo. Eu não me lembro, isso pela leitura, eu não reli o livro inteiro, mas pela leitura, eu não me lembro se ele diz com clareza que apenas os 14 elementos conjugados, apenas os 14 elementos juntos constituem o fascismo. Por quê? Por uma razão óbvia e que meio que eu já aludi aqui. Culto da tradição e recusa da modernidade por si só não caracterizam fascismo. Né? Existem diversos. Se não, por exemplo, vamos lá. O romantismo seria fascista. Né? E será que o romantismo é fascista? Porque o romantismo tem essas duas coisas, né? Culto da tradição talvez seja meio forte. Mas assim, um apelo à tradição e uma recusa da modernidade é um traço distintivo do romantismo, por exemplo. E como diz o nosso querido Flávio Morgenstern, né? O romantismo é muito importante para entender muita coisa. Né? O romantismo foi o último movimento intelectual que teve tudo, né? Teve uma filosofia, uma literatura, uma arte, por aí vai. Mas será que o romantismo é o fascismo, então? Porque tem uma recusa da modernidade? E isso é evidentemente claro que não. Agora, se Castanhares, né? Castanhari eu tenho certeza que não, porque no final do vídeo ele fala que o fascismo é típico do homem de bem, do cidadão de bem, né? Então quer dizer, todo cidadão de bem, né? O que eu entendo por cidadão de bem? É um cidadão que não rouba, não mata, não estupra, cumpre as leis, mesmo as leis imorais. Né? Às vezes o cidadão acaba com. Para mim, cidadão de bem é isso. O que isso tem a ver com fascismo, eu não sei. Até porque o fascismo ele é uma ideologia que, pelo menos para chegar ao poder, precisa flertar, né? Ou literalmente partir para a ilegalidade. Então eu não sei o que cidadão de bem e fascismo tem a ver, mas nesse vídeo imbecil é feita essa associação. Né? Então, vamos lá. Retomando. Característica 1. Culto da tradição, recusa da modernidade. Dentro dessa recusa da modernidade, existe uma crítica ao iluminismo, né? Uma crítica ao racionalismo. Então, o irracionalismo seria uma característica típica do fascismo, segundo o Humberto Eco. Né? Então, o irracionalismo, né? o apelo, o fascismo seria muito volitivo, né? Seria muito baseado na vontade, e seria um cultuador da ação pela ação. A ação é bela em si, portanto, deve ser realizada antes e sem nenhuma reflexão. Né? Então, esse irracionalismo aí seria também. Mas veja, até esse terceiro ponto, essa questão do romantismo, ela acabou de me ocorrer. Mas o irracionalismo também está presente no romantismo. Né? Então, olha só, essas três características por si só, elas poderiam ser. A gente, se não tivesse sendo citado nomes aqui, a gente poderia estar falando quase que perfeitamente do romantismo. Né? E eu acho que romantismo e fascismo não são a mesma coisa. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Qual é a característica? É por si só fascista ou ela é fascista no conjunto? Esses caras, o Humberto Eco eu vou dar o benefício da dúvida. Castanhari não deixou muito claro. Né? Então, terceiro elemento é o irracionalismo. Quarto, nenhuma forma de sincretismo pode aceitar críticas. O espírito crítico opera distinções, e distinguir é um sinal da modernidade. Na cultura moderna, a comunidade científica percebe o desacordo como instrumento de avanço aos conhecimentos. Para o urfascismo, o desacordo é traição. Então, essa ideia de que o fascismo é uma mônada, né? É uma coisa única, um pilar unívoco. Não existe dialética no fascismo, né? Existe uma via de mão única, tá?
Então isso é uma característica do fascismo também. A intransigência, né, seria, segundo Humberto Eco, uma característica do fascismo. O desacordo é, além disso, um sinal de diversidade. O urfascismo cresce e busca o consenso, desfrutando e exacerbando o natural medo da diferença. O primeiro apelo de um movimento fascista, ou que se está tornando fascista, é contra os intrusos. O urfascismo é, portanto, racista por definição, né? Então, vamos lá. Nem todo racismo é fascismo, mas aparentemente todo fascismo é racista, né? Pelo menos de acordo com essa colocação aqui, que me parece uma colocação razoável. Acho que, agora, ela também não é única do fascismo, né? Então, alguém, eu lembro que quando esse livro do Humberto Eco estava na moda, alguém fez um meme e colocou todas essas 14 características dentro da esquerda. Né? Então, culto ao líder, você tem lá o culto ao Lula, ao Che Guevara, ao Stalin. Né? O racismo, você tem. Você tem no Che Guevara, você tem no Marx. Então, todas essas características, o ódio ao diferente, o ódio ao burguês. Então, tudo isso pode ser encontrado, né? E aí, nesse caso, talvez as 14 características podem ser encontradas em outras ideologias, né? E quando a gente vai dizer que tal coisa é algo, a gente está fazendo uma diferenciação, né? Essa caneta é azul. Quando eu digo que essa caneta é azul, eu estou dizendo indiretamente que ela não é vermelha. Então, se todas essas características elas se enquadram no fascismo, mas se enquadram em outra coisa, então elas não são exatamente o fascismo, né? Então a gente tem esse tipo de problema. Mas isso ainda é uma questão mais complexa. Então, desacordo e racismo. Sexto elemento, o urfascismo provém da frustração individual ou social. O que explica porque uma das características do fascismo histórico tem sido o apelo às classes médias frustradas, desvalorizadas por alguma crise econômica ou humilhação política, assustadas pela pressão dos grupos sociais subalternos. Veja, na live eu disse que o Roberto Paxton e também o Emílio Gentili, vejam, nunca se confundam, Emílio Gentili é uma pessoa, Giovanni Gentili é outra. Giovanni Gentili é autor do verbete fascismo na enciclopédia fascista. Emílio Gentili é um estudioso italiano também, estudioso do fascismo, mas não é o Giovanni Gentili. Ambos, Paxton e Gentili, dizem que essa história de fascismo como uma coisa de uma classe é balela, né? Então, tanto Humberto Eco, que está fazendo um panfletinho, quanto Castanhari, que está ilustrando o panfletinho para os burros que não conseguem ler um panfleto, os dois estão replicando algo que dois estudiosos acadêmicos do fascismo relativizam muito. O fascismo vai ter um apelo para a classe média italiana na década de 30? Sim, mas ele vai ser um movimento interclasses. Ele vai agir, atuar e conquistar membros em todos os estratos sociais, não apenas nas classes médias. Isso está em Emílio Gentili e está em Roberto Paxton. Então, isso é uma simplificação um tanto quanto desonesta, né? Mais ainda talvez do que as outras, da parte do Eco e do Castanhari, por dizer que, olha, não, fascismo é coisa que aí que reverbera, né, como eu disse, na Marilena Chaui. A classe média é aterrorizante, né, é a perversão estética, é a perversão ética, eu odeio a classe média é fascista. Né, também é a réplica, né, a replicação desse discurso furado, quando na verdade o fascismo ele encontrou adeptos em todas as classes sociais. Então a gente não pode dizer que o fascismo é um fenômeno de classe, tá? A gente não pode dizer isso. Embora ele tenha sim conquistado corações das classes médias, né? Embora
sim, existe uma explicação histórica para isso, que é o liberalismo estava desacreditado e o medo do comunismo estava imperando. Então as pessoas, principalmente as classes médias, fizeram o quê? Abraçaram o que a alternativa mais forte disponível, que era o fascismo. Isso de fato existe, mas não quer dizer que outras classes sociais também não tenham aderido ao fascismo. Depois, a sétima característica do fascismo seria o nacionalismo, né, para o Humberto Eco. Isso é uma coisa muito complicada, essa é uma coisa que pode com bastante facilidade ser trazida para o contexto atual, onde se chama os movimentos populistas de direita, Viktor Orbán, Nigel Farage, Donald Trump, etc. Aliás, o Robert Paxton, da live que eu fiz, do livro Anatomia do Fascismo, ele tem um artigo dizendo que, olha, apesar da tentação, né, eu queria muito poder dizer, né, que esses direitistas são todos fascistas, mas aqui, como por honestidade intelectual, eu não posso dizer que eles são fascistas, né? Então veja, um historiador acadêmico de esquerda, especialista em fascismo de verdade, então não é autor de panfletinho e não é youtuber, dizendo que esse negócio de chamar todo mundo de fascista, desculpa, meu amigo, tá errado. Então o mero nacionalismo não pode ser utilizado, pelo menos não sozinho, como uma classificação definitiva para o fascismo, tá? Então, mas aí Humberto Eco, como ponto 7, coloca o nacionalismo como característica do fascismo e a xenofobia como oitava característica, né? Essa ideia de... Mas veja, que no fundo, essas duas características, eles colocam o nazismo aí só para dizer que o fascismo tem a ver com a rejeição de um outro e tem a ver com a rejeição do que é estranho. Só que todas essas duas características podem ser encontradas também no comunismo, né? Então, o burguês, o comerciante, né? Isso daí pode ser encontrado no comunismo também. E aí? Esses caras vão dizer que o comunismo é fascista? Complicado, né? Complicado não, na verdade eles vão dizer que não, né? Mas essa teoria, né, de que, olha, o fascismo é nacionalismo e xenofobia, poxa, mas tanta gente é nacionalista e xenófoba, então a gente acaba chegando no tipo de conclusão de que tudo é fascismo, né? Ora, nem tudo é fascismo. Ou, se tudo for fascismo, então essa discussão aqui é uma discussão sem sentido, é uma discussão inócua. Porque, então, se tudo é fascismo, paciência, vamos sentar e chorar. Né? Então, é por aí essa questão do nacionalismo e da xenofobia. Nona característica do fascismo seria o belicismo, digamos, né? Ou a rejeição do pacifismo. Então, isso também é uma coisa muito genérica que eu tenho uma certa dificuldade de entender, né? Porque, por exemplo, os pacifistas nos Estados Unidos eram as pessoas que estavam fazendo campanha para que os Estados Unidos não combatessem o nazismo. Né? Então, olha, os pacifistas americanos eram os caras que saíam na rua com cartazes, né, com placas, falando: olha, nós não temos nada a ver com isso. Hitler não nos fez nada. Por que a gente vai guerrear com ele? Por que a gente vai enfrentá-lo? Ele não mexeu com a gente, ele não fez nada conosco, né? Por que a gente vai lá? Então essa ideia de... na verdade, o que me parece é que o pacifismo ele é uma ótima carta na manga do fascismo. Né? O fascismo pode perpetuar o seu próprio belicismo graças ao pacifismo dos outros. Então, e mais uma vez, né, se a gente pensar na União Soviética, e aí pensando não só em termos assim, até mais humorísticos do PT ou do Lula, mas vamos pensar um pouco mais sério e mais com o pé na história. Quantas dessas todas as características que eu pontuei até aqui podem ser colocadas na União Soviética? Olha, bons pares delas, se não todas. Mas não precisa nem ser todas. Mas de 14, pelo menos umas 10, dá pra gente atribuir
à União Soviética, né? Entre elas o belicismo, o nacionalismo, o militarismo, tudo isso tinha na União Soviética. Será que esses caras estão dispostos a dizer que a União Soviética foi fascista? Ou apenas autoritária? Ou foi totalitária, concordando com a Hannah Arendt? Eu tenho a impressão que essas pessoas todas, Castanhares e Humberto Ecos e outros malucos que temos por aí, sequer estão dispostos a ter essa discussão, quanto mais a admitir isso daí, né? E não, ou pelo menos no caso do Castanhari, que tenta ali a todo ponto colocar a União Soviética como um exemplo na outra linha, mas será que ele está disposto a admitir que o socialismo barra comunismo é isso? Ou apenas o experimento soviético, que foi uma deturpação inicial, né? Tenho fortes dúvidas em relação a isso daí. 10ª característica do fascismo, segundo Humberto Eco, o elitismo, que é um aspecto típico de qualquer ideologia reacionária, enquanto fundamentalmente aristocrática. Isso aqui é uma coisa bastante complicada também, né? Porque por exemplo, existiram membros da aristocracia que apoiaram o nazismo? Sim. Bem como existiram membros da aristocracia alemã que se opuseram ao nazismo. A Operação Valkyria, que foi uma tentativa de assassinar Hitler, foi conduzida por aristocratas católicos monarquistas alemães, né? Então, ou seja, a gente volta naquele ponto lá. Se isso não é uma coisa exclusiva do fascismo, então isso não está realmente definindo o fascismo. Se a gente pode pegar essas características e sair por aí aplicando a uma série de outras coisas, é um pouco complicado, né? Então é estranho, né? O elitismo, mas você apela para a classe média. Como é que funciona isso, né? Até dá para entender como funciona, mas precisa ser explicado. Você não, porque senão fica parecendo uma metralhadora de clichês. Olha, você é fascista porque você é elitista, apoiador da classe média, racista, xenofóbico, né? E é difícil acreditar, mas a gente acaba acreditando que o nível desça a esse ponto. Então é uma questão um pouco complicada, né? É dito aqui pelo Eco, né? No curso da história, todos os elitismos aristocráticos e militaristas implicaram o desprezo pelos fracos. O urfascismo não pode deixar de pregar um elitismo popular, então ele está relativizando um pouco isso. Todos os cidadãos pertencem ao melhor povo do mundo. Os membros do partido são os melhores cidadãos. Todo cidadão pode tornar-se membro do partido. Mas patrícios não podem existir sem plebeus. O líder, que sabe muito em que seu poder não foi obtido por delegação, mas conquistado pela força, sabe também que sua força baseia-se na debilidade das massas, tão fracas que têm necessidade e merecem um dominador. No momento em que o grupo é organizado hierarquicamente, segundo um modelo militar, qualquer líder subordinado despreza seus subalternos e cada um deles despreza, por sua vez, os seus subordinados. Tudo isso reforça o sentido de elitismo de massa. Mas veja bem, outra coisa. Se a gente ler A Revolução dos Bichos, de Orwell, o que acontece ali se não exatamente isso? Né? As organizações comunistas acabam por criar um elitismo, né? Os porcos que passam, nenhum animal dormirá em lençóis ou vestirá roupas, e passa lá um tempinho, os porcos estão vestindo roupas, bebendo álcool, dormindo na cama, ou seja, você criou uma elite, você fez um elitismo. E aí? Né? Mais uma vez a figura aí do comunismo, né? Será que eles estão dispostos a admitir isso ou não? Né? Acho que a gente sabe a resposta. 11ª característica. Nessa perspectiva, né, toda ela, cada um é educado para tornar-se um herói. Em qualquer mitologia, o herói é um ser excepcional. Mas na mitologia urfascista, o heroísmo é a norma.
Este culto do heroísmo é estreitamente ligado ao culto da morte. Não é por acaso que o mote dos falangistas era Viva la Muerte, né? Então falangistas eram lá os supostos fascistas espanhóis, quando na verdade, né, segundo Hannah Arendt, e esse na verdade é um erro do vídeo do Castanhari, bem nítido também, essa coisa de Portugal, Espanha. Olha, os historiadores, os acadêmicos, de fato, aqueles que são realmente profundos no estudo do fascismo, eles costumam concordar que nem o falangismo espanhol, nem Salazar em Portugal foram fascistas. Né? Não por talvez falta de vontade, mas na prática efetiva das coisas, na realidade, eles não foram fascistas. Tá? Mas enfim, claro que aqui nesse balaio de gato, feito pelo Eco e replicado pelo Castanhari, óbvio, né? Getúlio Vargas e tudo mais. Até o pessoal na internet ficou um pouco, não, Getúlio Vargas. Sim, Getúlio Vargas, eu diria que ele era fascistoide. Fascistoide, sim. Fascista, não. Né? Lendo tudo que eu já li sobre fascismo, de muitos historiadores aí e muitos outros pensadores, não apenas da história, eu tendo a concordar. Né? Nem Salazar, nem Franco, nem Getúlio foram exatamente fascistas. Foram fascistoides. Né? Mas enfim, acho que essa questão até nem é tão relevante assim para o que a gente está discutindo hoje. Mas então, essa 11ª característica do fascismo seria esse heroísmo e esse culto à morte. 12ª característica. Como tanto a guerra permanente como o heroísmo são jogos difíceis de jogar, o urfascista transfere sua vontade de poder para questões sexuais. Esta é a origem do machismo, e o Castanhari também fala isso, né, no seu vídeo. Então, essa é a origem do machismo. Olha só que absurdo, né? A origem do machismo é o fascismo? Então quer dizer que antes do fascismo não havia machismo. Estranho. Para alguém que provavelmente compartilha da teoria da conspiração, do patriarcado, né? Ou seja, que toda a cultura ocidental foi moldada pelo patriarcado, você atribuir a origem do machismo ao fascismo é um negócio meio esquisito, né? Mas é dito pelo Humberto Eco. Esta é a origem do machismo, que implica desdém pelas mulheres e uma condenação intolerante de hábitos sexuais não conformistas, da castidade à homossexualidade. Como sexo também é um jogo difícil de jogar, o herói urfascista joga com as armas, que são seu ersatz fálico. Seus jogos de guerra são devidos a uma inveja pênis permanente. Aí, nessa 12ª característica do Humberto Eco sobre o fascismo, é que se aproxima mais daquela questão do Reich. Né? O Reich ele era um psicanalista de esquerda, comunistaço, que falou que fascismo é repressão sexual. Né? Então, trazer esse elemento sexual para a discussão da esfera do fascismo é também uma certeira. Não digo que o Humberto Eco esteja puxando daí, mas essa tentativa de infiltrar essa questão sexual nessa discussão sobre o fascismo certamente tem esse aspecto, esse lado. Né? 13ª característica. O urfascismo baseia-se num populismo qualitativo. Em uma democracia, os cidadãos gozam de direitos individuais, mas o conjunto de cidadãos só é dotado de impacto político do ponto de vista quantitativo. As decisões da maioria são acatadas. Para o urfascismo, os indivíduos enquanto indivíduos não têm direitos. E o povo é concebido como uma qualidade, uma entidade monolítica que exprime a vontade comum. Né? Então isso seria mais uma vez, né? Isso daqui, trocando em miúdos, dando uma de Castanhari aqui, né? Humberto Eco for Dummies. O que o Humberto Eco está dizendo aqui sem usar essa palavra? Ele está dizendo que o fascismo é coletivista, né? É basicamente isso que ele está dizendo. Ele está falando, olha, o que importa para o fascismo, tal como em outras doutrinas,
é o povo, é o tal do povo, né? O povo, a voz do povo, eleito pelo povo, líder do povo, né? Então esse apelo ao povo, tão comum na retórica esquerdista, socialista, marxista, também é feito, né, pelo fascismo. O Humberto Eco pisa muito em ovos aqui para falar e para admitir isso nesse texto, mas é basicamente isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, o fascismo ele é populista, né, bem populista no sentido aqui latino-americano, no sentido é, é, americano, chavista, né, no sentido bolivariano, né? Claro que não pensando nisso, mas é isso, tá? Então, para não dizer com clareza, ele dá essa volta aqui, né? Toda e está dizendo basicamente isso, que esse apelo ao povo, esse apelo populista, também está no fascismo. E por fim, a 14ª característica do fascismo, olha só que interessante. Segundo Humberto Eco, o urfascismo fala a nove língua. Olha só que interessante, né? A nova língua foi inventada por Orwell em 1984, o livro, né? Não o ano, como língua oficial do Ingsoc, o socialismo inglês. Mas certos elementos de urfascismo são comuns a diversas formas de ditadura. Todos os textos escolares nazistas ou fascistas baseavam-se num léxico pobre e em sintaxe elementar, com o fim de limitar os instrumentos para o raciocínio complexo e crítico. Devemos, porém, estar prontos a identificar outras formas de nova língua, mesmo quando tomam a forma inocente de um talk show popular. Então, olha só, aqui essa característica, acho que, bom, nova língua, né? A gente sabe muito bem quem que pratica nova língua, politicamente correto, né? Não pode falar mais bolo, nega maluca, bom, enfim, né? Não vamos nem entrar essa correção linguística. A gente sabe muito bem quem a pratica e quem faz. Então, essas são as 14 características do fascismo, segundo o Humberto Eco. O senhor Felipe Castanhari, com seu enorme nariz, copiou, né, cheirou, digamos, isso daí tudo. Ele menciona o Humberto Eco no vídeo, mas eu acho assim, para quem chupingou, basicamente, né, o vídeo tem 30 minutos, 22 minutos são ilustrações dessas 14 características. Acho que ele poderia dizer, olha, o que eu vou fazer aqui. Então, assim, não precisava de historiador nenhum para fazer isso, né? Vamos lá. Então, assim, você pegou, fez uma edição em vídeo, com imagens, com exemplos, do livro Fascismo Eterno, do Humberto Eco. Você não precisava de. Era só falar, olha, eu peguei. Ó, o Humberto Eco, que era lindo, maravilhoso, gostoso, falou que fascismo é isso, e eu falei amém. E aqui eu estou ilustrando para vocês o que é fascismo a partir do livro do Humberto Eco. Ele poderia ter feito isso, teria sido mais honesto, né? Entre tantas coisas mais honestas que ele poderia ter feito, essa era uma delas. Então não tem nada de historiadores balizaram o vídeo. Pô, balizar para quê? É tudo que o Humberto Eco disse. Se você já aceitou o argumento de autoridade, está aceito, fim de papo. Né? Mas, basicamente, é isso que o Castanhari faz. Então é de uma pobreza colossal, dispara, gigantesca. Mas assim é feito e assim aqui nós comentamos e mostramos os diversos problemas deste vídeo do senhor Felipe Castanhari. Não deixem de prestigiar as obras, os sites, as belezas produzidas por Mr. Romanini. Os sites do Romanini estão aqui na descrição do podcast, nas plataformas de podcast e no YouTube. Não deixem também de assinar a nossa lista de e-mails. Vocês viram aí, o Oliver Talk foi censurado no Facebook. O Oliver Talk foi censurado no YouTube. A gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. De repente amanhã cai tudo aí. Nós precisamos ter meios de acessar todos vocês, tá? Então, assinem a lista de e-mail, entrem no grupo do Telegram, né? A gente realmente pede, quem puder estar em tudo, esteja em tudo. E-mail, Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, tudo, né? Porque a gente não sabe amanhã o que vai sobrar. É o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. E esse foi um podcast sobre fascismo e foi também uma réplica
ao fascismo imaginário do senhor Felipe Castanhari. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais, basta procurar por André As Barreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.